Oi, eu sou Maria Tereza Tedesco, professora de língua portuguesa, e estamos aqui para mais um tempo de estudar, dirigido aos alunos do 9º ano. E como você já sabe, agora é a sua vez, com o texto cujo título é Meio Ambiente e Tecnologia, não há contraste, há solução. Eu vou fazer a leitura do primeiro parágrafo e depois vamos ao parágrafo conclusivo. Uma das maiores preocupações do século XXI é a preservação ambiental, fator que envolve o futuro do planeta e, consequentemente, a sobrevivência humana. Contraditoriamente, esses problemas da natureza, quando analisados, são equivocadamente colocados em oposição à tecnologia. O parágrafo conclusivo que está na revista Cult é, portanto, as universidades e instituições de pesquisas em geral precisam agir rapidamente na elaboração de pacotes científicos com vistas a combater os resultados caóticos da falta de conscientização humana. Nada melhor do que a ciência para direcionar formas práticas de amenizarmos a ferida que tomou conta do nosso planeta azul. Eu quero chamar a atenção de vocês para dois pontos importantes. O primeiro é que esse parágrafo conclusivo, ele tem uma retomada com uma ampliação do parágrafo introdutório. O parágrafo conclusivo é iniciado com o portanto, uma conjunção conclusiva que está no início do parágrafo, mas poderia ser colocado entre as expressões, as universidades e instituições de pesquisa em geral e o verbo precisam. O tema do nosso encontro de hoje é pensando em um texto coerente. E eu quero chamar a atenção de vocês, então, para a coerência do texto que serviu de base para a nossa atividade agora é a sua vez. A ligação entre as partes, a ligação semântica entre as partes do texto gera essa coerência que é, então, o nosso mote de hoje. E eu vou chamar a atenção de vocês para a seguinte, vamos dizer assim, definição de coerência. Vamos lá. A coerência está diretamente ligada à possibilidade de se estabelecer um sentido para os usuários, devendo, portanto, ser entendida como um princípio de interpretabilidade, ligada à inteligibilidade do texto numa situação de comunicação e à capacidade que o receptor tem para calcular o sentido desse texto. Este sentido, evidentemente, deve ser do todo, pois a coerência é global. Então, vejam como é importante a coerência e ela não está no texto, mas ela é resgatada a partir do quê? A partir dos conhecimentos que o receptor, que o leitor, que o interlocutor traz pela sua vivência, pelo seu conhecimento formal. Então, nós vamos construindo e reconstruindo a coerência do texto permanentemente. Um exemplo muito interessante para isso são as manchetes, por exemplo, dos jornais. Muitas vezes as manchetes trazem uma ambiguidade e nós vamos esclarecer essa ambiguidade na leitura do texto. Outras vezes não há ambiguidade e o título traz, a manchete vai trazer exatamente aquilo que está sendo espelhado no texto. Então essa coerência, ela não é ela está no texto, mas ela não é exclusiva do texto. Por isso que a gente diz que o sentido do texto vai sendo construído nessa mediação que nós, leitores, fazemos a partir do texto com os nossos conhecimentos que estão armazenados no nosso repertório, vamos chamar assim, linguístico, nosso repertório cultural. Eu quero mostrar para vocês um texto produzido por um estudante do 9º ano. E a primeira coisa importante é mostrar que esse texto não tem título e faz com que o leitor nem sempre possa trilhar os caminhos que efetivamente o nosso produtor quis que o seu leitor trilhasse. Então, daí a importância do título do texto, um título bem dado, para que a gente possa criar e entender, vamos dizer assim, esse sentido que quer ser impregnado, que é impregnado no texto pelo seu produtor, pelo seu emissor. Vamos lá. Percebemos que hoje em dia o mundo está em meio de uma crise financeira e as pessoas gastam todo o seu dinheiro com futebol. Times gastam muito dinheiro com futebol e esquecem o que é importante, como a crise que a Espanha está passando.
Sinceramente, não concordo com os altos salários pagos a esses jogadores e explicarei o porquê. Primeiramente, o futebol foi criado como uma forma de distração. Segundo, após isso virar um vício, as pessoas começaram a chamar o futebol de esporte. Terceiro, começaram a dizer que poderia futuramente se tornar uma carreira a qual podia ser seguida. Bem, se o futebol fosse deixado de lado e as pessoas se focassem nos problemas do mundo, iria ser algo melhor. Essa é a minha opinião. O texto que a gente acabou de ler é um texto produzido por um aluno do ensino fundamental, 9º ano, e a ausência do título não causa um problema de coerência, não é isso. Mas a ausência do título dificulta que o leitor efetivamente entenda o texto naquilo que o produtor gostaria de nos dizer, né? Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte: é uma tarefa da escola, da sala de aula, num determinado momento em que algumas questões certamente estavam sendo discutidas a respeito de contratação de jogadores, Espanha, que tem, né, uma fama muito grande em relação a jogadores e contratações, etc. Mas a gente não sabe efetivamente o que ocorreu nesse momento. E o texto não exemplifica isso para a gente. Não diz isso claramente. Diz que são problemas na Espanha, lá no primeiro parágrafo, mas não diz exatamente a que problemas está se referindo. Então, veja só. O conceito de coerência é importante para você entender o seguinte: diz respeito à unidade semântica do texto. Normalmente, a coerência tem um aspecto global, ou seja, um aspecto do todo, tá? E muitos autores dizem o seguinte: não existem textos incoerentes na sua totalidade. E eu, particularmente, concordo com isso. Mas determinadas ausências no texto podem causar uma dificuldade na construção semântica do texto, na construção da coerência do texto, por esses motivos a que me referi, tá? Vamos olhar agora uma outra definição. A coerência tem a ver com a boa formação do texto em termos de interlocução comunicativa, que determina não só a possibilidade de estabelecer o sentido do texto, mas também, com frequência, qual sentido se estabelece. Ou seja, não diz respeito somente ao sentido do texto, mas aquilo que o interlocutor tem intenção de dizer, qual é o seu propósito comunicativo, qual é a sua finalidade, e isso tem de ser resgatado pelo interlocutor, pelo leitor. Eu trouxe também uma brincadeira para a gente fazer agora com algumas frases, alguns eventos comunicativos que acabam por trazer determinadas falhas nessa coerência. Vamos lá ao número 1. Cuidado! Tocar nesses fios provoca morte instantânea. Quem for flagrado fazendo isso será processado. Tabuleta numa estação ferroviária. Chega a ser engraçado, né? Porque se provoca morte instantânea, jamais esse flagrado poderá ser processado porque ele morreu. Então, essa escolha lexical aí traz problemas de coerência, né, no texto por conta disso. Vamos ver o segundo exemplo. Naquela manhã, Paulo ligou para o amigo cumprimentando, leu no jornal que seu amigo tinha entrado na faculdade e acordou bem cedo. Veja só, a junção dessa frase com essa conjunção e traz um problema de coerência. Provavelmente naquela manhã, Paulo acordou bem cedo e ligou para o amigo. Provavelmente é isso. Então, essa reorganização do texto traz um problema de coerência. Nada que o leitor não possa resgatar, mas traz um problema na unidade semântica desse trecho aqui que acabei de ler. Vamos ler um outro trecho, um parágrafo um pouco mais longo. A ciência já demonstrou que o consumo exagerado de bebidas alcoólicas é extremamente prejudicial à saúde. Adolescentes, aos 16 anos, ainda não têm maturidade suficiente para avaliar os malefícios que o consumo imoderado de bebidas alcoólicas lhes poderá causar. Além disso, nessa idade, gostam de novidades e, como muitas vezes são tímidos, utilizam-se de bebidas alcoólicas para ficar extrovertidos, sem pensar nas consequências nefastas desse tipo de bebida. Por esses motivos, a lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos deve ser revogada. Veja que
texto interessante. É um parágrafo, possivelmente o texto trata da questão do uso de bebidas alcoólicas pelos adolescentes. Ele apresenta a problemática, né, dizendo as causas e consequências do uso da bebida, e aí diz o seguinte, que, vamos voltar lá no texto, ele diz que a lei, por essas razões, a lei deve ser revogada. Não é revogada, né? Ela deve ser incentivada, né? Ela não pode ser revogada por conta de todos os problemas que estão sendo apresentados. Então tem um erro aí de vocabulário, do uso do vocabulário, que se contrapõe a toda a justificativa, toda a relação de causa e consequência que estava sendo apresentada. Vamos ao quarto exemplo. Damos 100% na primeira parte do jogo e, se isso não for suficiente, na segunda parte, damos o resto. Se eu já dou 100%, eu não posso dar o resto. Então, e são frases comuns, são expressões comuns que nós usamos e que acabam trazendo esse problema, né? Tem uma outra expressão muito interessante. Eu dei uma volta de 180 graus. Se eu dei uma volta de 180 graus, eu não fiz a volta completa, né? Eu virei 180 graus na minha vida, eu virei 360 graus na minha vida, né? Então, eu preciso fazer com que essas estruturas elas sejam bem entendidas a partir do quê? Da seleção vocabular, a partir das relações que se estabelecem entre as palavras. Mas, como eu insisti em dizer, a coerência ela tem um sentido mais global no texto, ok? Como você já sabe, agora é a sua vez. E para esta tarefa, nós separamos um texto por parágrafos e nós estamos pedindo a você que identifique a ordem em que os períodos devem aparecer para constituírem um texto coeso e coerente. Você deve ler os 4 parágrafos que estão numerados e aí deve reordená-los de forma a ter um texto coerente. No tempo de estudar de hoje, falamos sobre a questão da coerência textual, um fator de textualidade importante que contribui para a formação semântica do texto. Tenho certeza de que você vai utilizar esses conhecimentos não só para a leitura dos diferentes textos, mas também para ficar atento à produção do seu próprio texto. Espero você no próximo Tempo de Estudar para falar de leitura e escrita. Até lá!